Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa live semanal da BPSL. O convidado de hoje, Emanuel Tavares de Almeida, da Coldelaria Rocas do Volga. E antes de chamá-lo, darei aqui uma nota de pesar em nome da BPSL. Faleceu o Dr. Paulo Pompeia Gavião Gonzaga, do Aras Interagro. Então, aqui os nossos sentimentos a toda a família Interagro, especialmente a Cecília. Eu vou convidar o Manuel, então vocês fiquem aí. Quem tiver pergunta, pode enviar, basta escrever nos comentários ou nessa caixinha, a interrogação no meio. Estamos aqui aguardando já a entrada dele, lembrando que toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui com o criador do cavalo lusitano. Essa é a entrevista número 37 já, a gente vai até o fim do ano. Estamos esperando o Manuel Tavares de Almeida, da Coldelaria Rocas do Volga, entrar. E aí, como eu falei, quem tiver perguntas, pode enviar. E lembrando que no fim da live de hoje, às 8h30, tem um leilão Potros do Futuro. Outras do Futuro. Serão, peraí que eu tenho uma colinha aqui, 28 animais, potros e potros à venda, todos lusitanos. Começa às 8h30 no site da Perfil Leilões. E o Rocas do Vonga é um criador que vai ter, se eu não estiver enganada, acho que 12 animais à venda. Além dele, tem outros criadores também. Então, estamos aqui esperando o Manuel Tavares entrar aqui na live, já foi convidado, então aguardando a entrada dele para a gente dar início à live. Vou chamar aquele de novo, vamos ver. Pronto. Chamando ele aqui de novo, só aguardando ele entrar. Para quem não me conhece, meu nome é Roberta Prescott, eu sou jornalista, idealizadora e fundadora do Adestramento Brasil. Em nome do Ismael Silva, que me convidou para conduzir essa série de entrevistas, eu agradeço e agradeço também todo mundo que já está nos acompanhando nesta noite. E eu lembro também que todas as lives feitas até agora, as 36, estão salvas no IGTV. Então, se você perder alguma, tem curiosidade, quer saber a filosofia, o que pensa um determinado criador, vai lá no nosso IGTV, que tem todas lá. Vamos lá, que agora acho que vai dar certo. Acho que ainda não deu. Estou convidando o Manuel. Se você estiver nos vendo, precisa aceitar aqui que eu já fiz o convite. Está aqui feito o convite, estamos só aguardando ele entrar. Agora sim. Tudo bem, Manuel? Vai, Prazer. Roberta, tá boa? Tudo bem? Eu também. Muito Bom, obrigada por aceitar o convite da BPSL e contar um pouquinho do Rocas do Volga para a gente. obrigado, é um prazer para nós poder participar. Não sei se você é muito útil aí, tanto criador tão bom e com tanta experiência, mas de qualquer forma, dentro do que eu puder responder e aí ajudar, vai ser um prazer. Antes Perfeito. Eu normalmente começo as lives até para colocar todo mundo na mesma página, ninguém é obrigado a conhecer ninguém, pedindo para contar um pouquinho da história, né? Então, da sua história com o lusitano, como começou a cordelaria, da onde vem essa paixão pelos lusitanos. E aí, a partir disso, a gente vai batendo um papo. Quem tiver pergunta, manda. Quem quiser interagir, interage. Aqui o espaço é livre. tá ótimo. Eu não sei se eu falei, mas antes de mais nada, eu queria dizer que é um dia muito triste para a raça, por conta aí do falecimento do Dr. Paulo Gavião Gonzaga, um homem que tem uma história importantíssima na nossa raça, uma das pessoas que eu acho, não tenho certeza, que mais investiu na raça do lusitano, então, não só no investimento de importantes linhas de cavalos que ele trouxe para o Brasil, como também na divulgação da nossa raça no Brasil e no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Então, é uma perda enorme. Era um senhor, um grande senhor, era um amigo importantíssimo nosso, da raça, de um modo geral. Eu tenho que falar um pouco disso porque
Além de tudo, nós vamos conversar um pouco sobre adestramento, sobre esporte, sobre criação. E o Dr. Paulo, a primeira égua que eu comprei foi do Dr. Paulo, chamava Notória do Mirante, já começando um pouquinho a história. Ele antes não usava No Interágua. início, antes de você chegar, eu coloquei a nota de pesar, enfim, é um momento muito triste para a comunidade do Lusitano, o falecimento do Dr. Paulo. É verdade. Muito, muito triste. A Notória do Mirante, portanto, a primeira égua que eu tive, quando comecei a criação há quase 30 anos atrás. E além disso, tive vários projetos com ele que a gente desenvolveu no decorrer desse período. Um dos mais importantes foi a Lusitano Collection, que a gente unia a Interágua, ao Rocas do Volga e ao Mito Lusitano, que a gente vai falar um pouquinho depois, para atender ao mercado americano. Nós fizemos 10 anos seguidos leilões específicos para os Estados Unidos, em West Palm Beach. No começo a gente fazia aqui, trazia os americanos para cá, depois a gente começou a levar os animais para lá. Foram, em 10 anos, 300 animais, 20 animais da Interágua, 10 animais do Rocas do Volga por ano. Então, depois do projeto inicial que a gente fez de adestramento, no início, eu iniciei um projeto de adestramento e convidei o Dr. Paulo, era quando falo do Dr. Paulo, obviamente, Interágua, Sicília, sempre juntos. Então, para nós, especialmente, os leilões que ele me convidou para participar com ele, que a Cecília me convidou, dos potros deles, enfim. A gente teve tantas coisas juntos, tantas histórias boas e felizes juntos, que é um dia muito triste, eu acho, que para toda a comunidade do cavalo lusitano e dos amigos dele. Então, quero mandar um beijo enorme para a Cecília, eu mandei mensagem para ela, dizer que estamos sentindo muito tristes e que ela tenha muita força, que Deus a ajude para superar esse momento muito difícil. Certamente, a importância dele e do Aras Interágua para a raça, né? Acho que todo mundo sabe. Aí você estava falando que então você comprou uma égua, mas isso foi lá no começo ou isso já veio um pouquinho depois do início da codelaria? Na criação especificamente, eu já tinha cavalos antes, e aí a gente começou a criar cavalo lusitano. Mas antes de criar, eu utilizava cavalo, já tinha cavalos montados da raça puro sangue lusitano, que eu tinha adquirido do Tony, do Tonico Pereira e do pai, do Tony Pereira. Eu já tinha alguns cavalos, então eu já estava usando como usuário do cavalo lusitano, como um cavalo de sela, né? E aí comecei a criação comprando 3 éguas, 2 éguas do Tony e uma égua do Dr. Paulo, exatamente essa Notória do Mirante. Foi uma égua importantíssima para mim, tenho várias filhas dela até hoje, que é uma linha que eu gosto muito, que é a linha Veiga, vendo Maravilha, é xícara, estupendo. E com isso era uma égua, naquela época, muito fora do padrão do que era a raça, porque era uma égua altíssima, tinha 1,70 m, toda retangular, com movimentos muito fortes. E a égua, no fim, de passado 4, 5 anos, ainda foi campeã das campeãs na exposição do cavalo lusitano em Santa Amaro. Então é o início do Rocas do Volga. São essas 3 éguas que me deram o início. E quando que foi isso? Isso foi em 90. O primeiro produto foi letra Q de Querubim, de Querida, do Volga. Então, isso foi um ano antes, 27, 28 anos. Então, no Lusitano, eu já estou há uns 30 anos como usuário e como criador, quase 30 anos. Quase 30 anos. E ao longo desse tempo, quais são os principais marcos? Quer dizer, imagino que alguns momentos devem ter sido chaves ou algumas decisões, aquelas que você fala, não, a gente vai seguir nessa linha, a gente vai fazer essa mudança, como em toda a empresa também, né? Mas imagino que isso também seja verdadeiro para um Aras, né? Para a gestão de uma cordelaria. É verdade. Eu confesso que, no nosso caso, na criação, eu sempre tive, o Rocas do Volga sempre teve o objetivo do esporte, né?
Eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, porque eu tenho visto as lives. Aliás, parabenizar, porque você é uma ótima menina para fazer perguntas sempre muito bem colocadas. Obrigada. E às vezes me preocupa um pouco, eu já vou me antecipar, me preocupa um pouco as lives quando a gente só, ou principalmente, dá um peso muito importante para o adestramento, que é o que tem acontecido. E é verdade que isso tem acontecido porque o mercado tem mostrado muito interesse nesse esporte, mas eu sempre lembro que o início dessas criações todas nunca teve a ver com adestramento, né? Sempre foi um cavalo de sela, um cavalo de família, um cavalo de utilização, um cavalo franco, um cavalo nobre, em que a gente tem diversas utilizações, né? Eu, antes de começar a criar, já tinha cavalo fazendo equitação de trabalho. A gente chegou a levar cavalos para Portugal. Aliás, o Brasil foi campeão, acho que pela única vez que não tinha sido Portugal, o campeão de equitação de trabalho mundial. Nós levamos cavalos para lá, numa equipe de cavaleiros, e fomos campeões em Beja. Não me lembro o ano que isso aconteceu, mas enfim. O cavalo lusitano, eu tenho visto as lives que você tem feito aí, quantos criadores de Portugal que sempre criaram, o Ortigão Costa, que eu vi outro dia, meu querido amigo, e todos os outros que criaram a vida inteira e nem só viviam do toreio, nem viviam de vender cavalo, de utilização de cavalo de sela, de cavalo de passeio, que é um cavalo espetacular. Então, eu acho que é muito difícil para um pequeno criador iniciar hoje em dia pensando em adestramento, né? O adestramento é maravilhoso, é formidável. Eu, especialmente, comecei a criação focado no esporte, não era nem no adestramento, eu já tinha salto, eu já tinha equitação de trabalho, a partir de um tempo que eu fui para o adestramento, mas eu acho muito difícil, ou muito restritivo você pensar especificamente no adestramento quando a nossa raça tem cavalos para todas as formas de sela e de prazer e que podem frustrar muitos criadores que é muito... Criar cavalo é muito caro, é muito complicado, é muito prazeroso, mas ainda você querer fazer isso, querer colocar o adestramento, querer ter êxito no adestramento, e se não tiver, você então já mistura que a frustração disso já não funciona, porque a criação também já não é boa. Isso me preocupa um pouco, sabe? Acho que é uma... Mas aí, que olhar que o criador deve ter, principalmente os novos? Porque eu imagino que quem já está, como você, há 30 anos nisso, já sabe mais ou menos o norte. Vocês têm até, eu esqueci o nome agora, eu devia ter feito essa pesquisa, mas um cavalo que saltou na época paulista, saltou alto também, né? Então você tem essa diversificação. Mas qual o olhar o novo criador tem que ter? Olha, eu acho que assim, é óbvio que se o criador tem a capacidade de criar e, ao mesmo tempo, enfrentar todas as dificuldades e todos os investimentos que são necessários para um esporte, qualquer que seja, eu apoio perfeitamente, é o que eu faço. Agora, às vezes o pequeno criador faz a criação e nem por isso ele precisa estar ligado, ele está fazendo a criação para pensar no esporte. Ele tem muitas formas de utilizar o nosso cavalo, com prazer, com passeio, com um cavalo de trato, um cavalo de lida, com um cavalo de passeios com a família e tal, que só por isso já são um motivo muito importante para criar. Um criador pequeno já querer começar a criar, já ter a linhagem de cavalos de esporte que são caríssimos, já ter sêmen, não sei o quê, já depois ter a criação, já ter o treinador, já ter a participação em provas, é tanta confusão junta e tanto investimento de energia, não é só dinheiro, energia, tempo e tudo mais, que às vezes é muita coisa para um pequeno criador que não tem tanta experiência querer abocanhar tudo isso ao mesmo tempo. E isso me preocupa um pouco. Eu já vi alguns que desistiram, ficaram frustrados, porque é impossível um criador com pouca experiência... E requer know-how, né? Quer dizer, para você chegar no adestramento... muita coisa ao mesmo tempo, né? E todo esse entorno de criar um cavalo, porque não é só criar um cavalo para adestramento, é criar um cavalo para o GP também, né? Então, esse é aí fica mais difícil. Exatamente. Mas
O foco, então, de vocês, como ele foi se transformando ou não, né, ao longo desses anos? E qual é hoje o foco do Rocas do Volga? Então, eu além de tenho 4 filhos, tenho a minha esposa, que é uma cavaleira, meus 4 filhos cavaleiros, e a gente sempre iniciou isso usando como passeios. A gente passeava longamente com as crianças, desde pequenininhas, a gente passeava a cavalo em Campos do Jordão, em Itu, e eu já usava muito o cavalo nesse sentido de prazer, de fim de semana, de férias, era esse o objetivo. A partir daí, as crianças crescendo um pouco, começaram a fazer salto. Nós chegamos a ter realmente um cavalo no começo, chamava Verdugo, um cavalo que fez um sucesso danado, foi ao sul, fez prova de 1,40 m, 1,50 m, não era ferro do Dr. Iannone, do Sr. Marco Iannone, Pascoal Iannone e o Sr. Ernesto Iannone. Depois, começamos a desenvolver alguns cavalos nossos para fazer o salto, e a partir daí o adestramento iniciou. As meninas eram pequenas, a Thaís e a Luísa, por conta do Paulo Caetano, um grande amigo nosso em Portugal, e eu já conhecia ele, tinha muita ligação. Meu pai é português, eu tenho casa em Portugal, sempre tive muita ligação com Portugal, através do Paulo. Conheci ele, me apresentou uma pessoa na Alemanha, e eu mandei as meninas para fazer lá, eram bem pequenininhas, para começar a treinar o adestramento. E a partir daí é que começa a criação mais focada no adestramento. E hoje ela está 100% focada no adestramento ou as outras modalidades também têm vez? Eu ainda tenho cavalos de salto, a minha esposa gosta muito, e a gente tem alguns cavalos de salto, mas o 99% é adestramento hoje. Não só porque a gente tinha que se focar um pouco, quando as crianças faziam fazia adestramento, um fazia salto, às vezes na mesma hípica eu não conseguia assistir, porque o horário não batia, era uma confusão. 4 filhos é complicado, mas de qualquer forma todos acabaram naturalmente indo para o adestramento, por todos os fatores que aconteceram aí na nossa família e no desenvolvimento. Eu trazia treinadores, eram de adestramento, coaches de adestramento, juízes de adestramento. Então, com isso, todos foram acabando por se dedicar ao adestramento, e hoje é o grande esporte da nossa casa, e o grande objetivo das linhagens, das éguas, do tipo de andamentos e da morfologia, para atender o esporte do adestramento, sem perder, obviamente, os nossos principais características da raça. A gente tenta manter isso com força, mas o forte hoje é o adestramento, é o esporte, os movimentos adequados e a morfologia adequada para atender o adestramento de modo geral. Falando um pouquinho de linhagem, morfologia, você falou lá atrás da linhagem Veiga que você gosta. Quais são hoje os principais garanhões e qual a linhagem referência? Assim, o que vocês tentam seguir para buscar, né, para criar o potro, enfim, que vai ser o expoente? Eu digo que os potros, a gente já está brincando assim, os potros da Olimpíada de Los Angeles já nasceram. Já estão sendo cuidados. 2028, né? Então, é um projeto que quem pensa em Olimpíadas, WEGs, Pan-Americanos, os de Los Angeles e o próximo ainda não nasceu, mas estão a caminho. Então, é um projeto de longo prazo. E eu ia falar, é algo que tem que olhar no longo prazo, né? Não adianta ser imediatista. Exatamente. Assim, é básico e acho que é repetitivo, mas não pode deixar de se falar que tudo está nas éguas, né? A criação, para quem quer ser criador, tem que investir em éguas que acredite, que tenha visto, que tenha estudado e tudo mais. Quando nós fomos definitivamente para a linhagem de adestramento, eu tive a sorte de poder fazer a associação do mito lusitano com o Sr. Manuel Veiga, o Sr. Manuel Braga e o Sr. Manuel Coimbra. Logo em seguida que eu tinha iniciado a nossa criação,
logo em seguida eu fiz essa associação com eles. Naquela época, não era nem por conta do adestramento, mas por uma dificuldade que eles tinham de não conseguir enviar cavalos para os Estados Unidos por conta da piroplasmose. Naquela época, hoje eles já têm isso muito mais organizado, mas naquela época não tinham. Então a ideia foi se juntar 4 criadores para que a gente pudesse criar no Brasil esses animais e depois poder enviá-los aos Estados Unidos. Em seguida de ter feito o mito lusitano, fiz esse acordo com a Interagro, com o Dr. Paulo Gavião Gonzaga, e fizemos o Lusitano Collection. Então, tudo isso é um segmento de acontecimentos que a gente acabou por fazer. Com isso, eu tive a possibilidade de ter 3 assessores formidáveis da raça, que não só me deram acesso a éguas que eu não teria por comprar. Por exemplo, o Sr. Manuel Veiga não vende éguas, eu consegui 5 éguas dele trazer do Brasil, consegui 4 éguas do Sr. Manuel Coimbra e 4 éguas do Sr. Manuel Braga, onde nós nos juntamos, eu coloquei mais 4 éguas e fizemos a codelaria Mito Lusitano. Então, mas mais do que as éguas e o acesso aos animais, eles também mandaram alguns outros, foi o acesso ao conhecimento que eu passei a ter deles. Então, obviamente, um criador que inicia paga um preço da inexperiência, ou da tentativa, ou do teste de acertar ou errar. Não que eu não tenha errado, errei bastante, mas, obviamente, menos por ter a sorte de ter encontrado esses amigos que me apoiaram. Então, acho que eu pulei alguns degraus que, inicialmente, todos normalmente passam. Eu acho que eu pulei esses, consegui almejar mais rapidamente um estágio que normalmente eu demoraria mais se eu não estivesse com eles. Sou muito grato a eles, são muito meus amigos até hoje. O Coimbra, infelizmente, já não está mais aqui, mas muito grato a eles, me ajudaram muito e me ajudam hoje, até hoje, me ajudam bastante. Então, falando do início, o início começa daí. Naquela época, as éguas que eu ia buscar... Que época que é? Só para a gente se situar, porque são muitos anos. 2001 Tá. Foi o mito lusitano. E depois foi muito interessante, porque nós fizemos os 4 Manuéis, né? Manuel Tavares Veiga, Manuel Tavares de Almeida, Manuel Coimbra e Manuel Braga. Nós tivemos, em conjunto, os 4 foram escolher as éguas na casa de cada um. E naquela época, como o Brasil não tinha toureio, e não tem toureio, nunca teve, e para eles, as éguas que me interessavam, para eles, na época, o adestramento em Portugal ainda não era o que era para mim, porque o objetivo era esse. O mercado dos Estados Unidos, de West Palm Beach, também era um mercado de dressagem. Então, eu consegui ter a disponibilidade de animais na casa deles que tinham já uma conformidade de éguas diferentes do que eles queriam lá, e as que eu queria eram diferentes. Quer dizer, eu queria éguas mais retangulares, com movimentos forward, com movimentos mais para frente e tal, quando eles ainda davam preferência para a criação deles a cavalos mais quadrados, com movimentos mais curtos para o toureio, né? Então, com isso, a gente também adequou muito bem essa escolha dos animais, das éguas que vieram para cá nessa época, e que me ajudaram ao início da criação. Tem uma complementariedade aí, né? Todas elas têm muito a linhagem Veiga, óbvio, as 5 éguas do Sr. Manuel Veiga, as éguas do Coimbra todas são primos, né, são Veigas, e o Manuel Braga sempre, uma pessoa, você sabe muito bem, você já entrevistou ele, é um grande homem da criação, mas ele sempre foi muito conhecido por saber cruzar linhagens, mas sempre com a base Veiga. Então, quando a gente juntou tudo isso aqui, foi muito bom, porque tinha as éguas puras Veigas, tinha os garanhões que a gente tinha, que trouxe, e tinha o Manuel Braga, que também já tinha essa experiência muito grande de utilizar éguas Veigas com algumas linhagens um pouco distintas das que o Manuel Veiga usava, né? Além disso, o Sr. Manuel Veiga foi importantíssimo, porque, além das éguas, nos enviou o Oceano da Broa, que foi meu grande garanhão, o pai das minhas éguas principais. Todos eles, por exemplo, já para exemplificar um pouco,
as 5 éguas que o senhor Manuel Veiga me enviou eram filhas do Danúbio, que também era pai do Oceano. Então, eu tive um inbreeding muito forte da linhagem Danúbio, cavalo esse que também o Dr. Paulo Gavião Gonzaga comprou e trouxe para o Brasil, um cavalo importantíssimo do ferro Manuel Veiga. E pai do ofensor da Broa também, que também veio depois beneficiar o Dr. Paulo Gavião Gonzaga, que também me cedeu algumas coberturas, que é o pai do Dakor, do Volga, do Dakor do Mito, campeão aí das exposições, e que me deu muitas alegrias. Então, a minha criação inicial tem muita base Veiga, muita consanguinidade de Danúbio, né? Eu tinha o Quartzo, que também era neto do Danúbio. O Quartzo era um cavalo de Isabel, que eu trouxe em Portugal, e que era filho do Jaguar, que era filho do Danúbio. Então, toda essa linhagem Danúbio é muito forte na minha criação, na base das éguas. E depois, na base por cima, eu utilizei muito, e uso até hoje muito, a linha do Hostil, que é pai do Reupel, que é o pai do Pastor, onde a Luísa teve na Olimpíada de Londres, e portanto, essa mistura de Hostil e Danúbio, Veiga e Júlio Borba é muito forte na minha criação e hoje nos meus atuais cavalos de dressagem. E essas escolhas, esses animais, eles passam preferencialmente o quê? Quer dizer, quando você os escolhe, o que você está olhando que eles vão transmitir aos filhos? Rideability, ou seja, a capacidade de deixar a montabilidade aos cavaleiros é fundamental. Antes de mais nada, passo, trote e galope, né? Os 3 movimentos que hoje o criador que quer atender a cavaleiros de adestramento tem a obrigação de dar da melhor forma possível. A gente sabe o quanto é importante o passo, por exemplo, e o quanto é complicado ter um bom passo, né? É simples e complicado. Então, nós temos que criar obrigações mínimas, que são os 3 movimentos. A morfologia, obviamente, a gente precisa tentar crescer o animal sem perder a sua reunião, sem prender a sua força, sem deixar com que os posteriores fiquem dentro do animal e não os posteriores fiquem para trás. Tudo isso é importantíssimo, você ir administrando o crescimento sem perder a reunião, sem perder a capacidade de montabilidade, que o cavalo fica às vezes nervoso porque perde a capacidade de força atrás, e aí acaba atrapalhando a montabilidade do animal também. Então, alterar o nosso padrão racial daquele cavalo de 1,55, 1,60, porque que a gente tem hoje, crescer é muito fácil e muito rápido. A questão é poder fazer isso mantendo as qualidades essenciais que o nosso cavalo sempre teve. Não podemos perder isso, nem a montabilidade, nem o caráter e nem a reunião. Então, isso não pode se fazer de um dia para a noite, né? Eu tive a sorte... É isso que eu ia te perguntar, porque essa questão de... foi uma questão contínua aqui nas lives, né? Dos criadores buscando esse animal de adestramento. Alguns falaram até de se aproximar dos cavalos warm bloods, né? Então são cavalos maiores, mais fortes, mas sem perder essas características do lusitano. Agora, a questão que fica é como você faz isso, né? E em quanto tempo você tem um resultado que seja bom no final, né? Que você não atropele processos e que, enfim, você não crie algo completamente diferente da raça. O warm blood, na verdade, o que acontece é que muitos criadores novos foram atrás da altura e os cavalos viraram cold bloods, não warm bloods. Porque viram monstrengos enormes, sem finura, com os posteriores lá para trás, parados já ficam abertos, na hora de se engajar para fazer os movimentos, perdem o equilíbrio, não tem os animais, e com isso não consegue deixar os anteriores livres para fazer os movimentos necessários do esporte. É tudo ao contrário do que a gente quer na nossa raça. E aí o cavalo passa a ficar difícil de montar, e aí fica nervoso, e aí vai tudo ao contrário do que das qualidades reais que a nossa raça tem, né? Então, o que a gente precisa manter e ter é, de fato,
os movimentos tradicionais dos nossos animais, que é a reunião, que é fazer uma boa passagem, um bom piaffe, que são as facilidades mais naturais deles. Ao mesmo tempo, ir atrás de um bom passo, de um bom trote, de um bom galope, um galope redondo, um galope bem colocado, com cadência. Tudo isso é muito complicado a gente conseguir fazer tudo isso e o cavalo ideal nunca vamos chegar lá. Também perdi a graça, né? Mas a gente tem que estar, o gostoso é sempre tentar estar evoluindo e estar atrás do que é o melhor para que o cavaleiro possa tirar a melhor forma possível. Uma das grandes dúvidas que eu sempre tenho também, que é importante falar, é o cavalo mais fino ou menos fino, né? Você quer um cavalo mais fino, você precisa de um cavaleiro com muito mais talento para poder administrar a finura do cavalo, e com isso sai uma explosão espetacular. A outra coisa é você ter um cavalo que tenha todas essas possibilidades, com uma rideability mais fácil, um cavalo mais fácil de você manejar, porque no meio da prova, depois que você aquece o cavalo, você voltar para o passo e não deixar, é muito complicado. Então, o ponto da finura do cavalo para o esporte tem muito a ver com o cavaleiro, com a habilidade do cavaleiro. Então, para a maioria, é mais fácil, para a maioria dos cavaleiros, é mais fácil você ter cavalos menos finos, com mais facilidade de montaria. Mas, obviamente, eu vou me antecipar já aqui a um assunto que eu acho importantíssimo. Obviamente, se você tiver um cavalo muito fino, com todas as capacidades de movimentos, e que acerta um cavaleiro muito fino em cima, você tem uma possibilidade de fazer a exceção. O que eu sempre digo, que eu já vou adiantar uma coisa aqui, que eu acho que a gente ia chegar lá na frente, é o seguinte: o cavalo lusitano teve uma evolução brutal no adestramento, e eu não acredito, não é só por conta desse momento de Tóquio, é uma evolução de coisas que aconteceram, a começar da melhor avaliação que os juízes têm do nosso cavalo atualmente, da mais facilidade de pontuação para os nossos animais, que no início, quando a gente começou, não era fácil a gente conseguir que eles conseguissem enxergar o nosso cavalo e dar notas nem similares, longe de similares eles davam. Hoje a gente está mais perto do similar, mas naquela época não era isso. Então já começar por isso. Agora, o que eu posso dizer a você, eu tive épocas que a Luísa estava na Alemanha com o pastor e com o samba, fazendo provas, treinando, antes da prova de Londres. Isso foi 2011, 2010. Ela fazia provas e ela treinava. Na Alemanha você tem provas nacionais no fim de semana que tem 35 cavalos fazendo GP, né? Warmblood. E a Luísa, nessas provas normais, entrava com o samba e com o pastor, e sem exagero nenhum, entre os 3 primeiros colocados ela estava, entre os 3, 4 primeiros colocados, ou era primeira e segunda, ou era primeira e terceira, ou era segunda e terceira e quarta, não saía disso. Então, o que isso me mostra? Me mostra o seguinte: nós, na média geral, nós estamos muito bem já há algum tempo, não é de agora. Nós temos cavalos fazendo 68, 69, que é o que faz a grande maioria do Warmblood, né? Agora, quando você fala de uma Olimpíada, de um EG, de um Pan-Americano, nós estamos falando de exceções. Então, ali as exceções... Bem alto desempenho, né? A exceção da exceção. Só que nós temos quantas éguas no Lusitano? Tem 3.000 éguas no Portugal, tem 3.000 éguas no Brasil, ou 2.500, nós estamos falando de 6.000 éguas no mundo. Quando só o Manga Larga aqui tem 600.000 no interior de São Paulo. O Warmblood tem... É muito pouco, né? Temos um criador na Alemanha que tem 6.000 éguas. Então, como é que você tira exceção se você não tem volume? Então, quando você está comparando numa Olimpíada, lá estão as exceções das exceções do Warmblood, né? Nós também estamos a nossa exceção, só que exceção em base de volume completamente diferente. Nós somos menos que o mico que está aí, o mico do macaco aí que está em extinção, é 6.000 éguas, é nada. É uma questão de proporcionalidade, né? Quer dizer, de comparar com o Intel. A exceção sai de volume. A gente tem esses jogadores brasileiros formidáveis, porque nós temos
300 mil. Boa analogia, porque e aí aparece. A gente já volta nesse tópico do adestramento, que eu não queria deixar passar uma pergunta que chegou aqui do Carlos Abreu. E quem tiver pergunta pode mandar, tanto nos comentários quanto na caixinha. Ele pede para você falar sobre a importância do Ananias na iniciação da Luísa e no treinamento dos cavalos Rocas do Volga. Formidável. Ananias é um querido que ajudou muito a gente no início. Aliás, quando o Ananias começou a trabalhar conosco, foi aí que ele foi, inclusive, no time brasileiro para a prova de equitação de trabalho. Nessa época, foi quando eu fiz o mito lusitano e chegou o samba. O samba chegou em casa, potro, sem iniciação nenhuma. Quem fez a iniciação do samba foi o Ananias, e que ele, potrinho, já tinha uma capacidade de passagem, piaffe, formidável. Ele fez, na festa que nós anunciamos o mito lusitano, o Ananias tem uma filmagem dele fazendo piaffe, passagem do samba, que era um cavalinho de 4 anos, que era uma coisa espetacular, espetacular. Ele ajudou muito a minha casa, ajudou muito meus filhos todos. Era um grande amigo, era um dos grandes prazeres que eu tinha de ir para Itu para ver os cavalos, era estar com o Ananias também. Uma grande perda que nós tivemos. O Bruno Almeida, é uma coisa que a gente começou no início, mas vou fazer a pergunta também para quem chegou agora, que é o que levou para a escolha do cavalo lusitano? Do que te levou para essa escolha? Então, eu já gostava de cavalos, já tinha cavalos manga larga, a gente passeava a cavalo, e nesse período eu tinha alguns amigos que já tinham cavalos lusitanos. Estavam iniciando, mas já tinham, que era o Vitor Oliva, o Eduardo Fischer trabalhava comigo profissionalmente na área de bebidas, ele era o que cuidava da área de mídia e propaganda da Velho Barreiro, que também criava lusitanos, o Vitor, que também fazia alguns eventos comigo. Então, eram amigos de vida, amigos. O Vitor, conheço o Vitor há muitos anos, então eram amigos que também em comum tinham. E eu tinha essa ligação com Portugal, natural, porque eu ia muito para lá e tal. Numa das vezes fomos juntos e fui à exposição de Lisboa, onde encontrei alguns amigos que eu já conhecia também. E a partir daí comecei a me envolver com os criadores de lá, quando vinham para cá, e quando eu ia para lá, vou com muita frequência, vou 5, 6 vezes por ano a Portugal, desde sempre. E nessa época, então, passei a me inteirar mais e a ligar e utilizar o cavalo, e me encantei com o cavalo. Mesmo para um cavalo de sela, que era como eu utilizava os manga largas, me encantei, e a partir daí só fiquei com o lusitano. Agora, voltando um pouquinho do que você falou, né, que a Luísa ficou treinando lá na Europa, 2011, 2010, ali antes dos Jogos Olímpicos de Londres, essa percepção dos juízes. Você acha que passados 10 anos isso mudou? O lusitano já conseguiu o seu lugar ao sol dentro dos CDIs internacionais, na Europa, nos Estados Unidos? Como que está essa percepção dos juízes? Então, eu acho que assim, houve um grande trabalho de vários. Eu sei o que nós fizemos em relação a isso. Nessa época, quando nós começamos esse projeto, vou contar rapidamente esse projeto, que é importante. A nossa atual juíza internacional, Cláudia Mesquita, me procurou dizendo: olha, Manuel, sei que você está começando aí com as suas filhas treinando lá na Alemanha e tudo mais. Eu tenho um projeto aqui que eu apresentei para a CBH e que a CBH não aceitou, que era trazer um treinador para cá, fazer clínicas, desenvolver isso, e a CBH não aceitou, e eu queria. E ela me apresentou o projeto, eu adorei o projeto, me encantei com o projeto, e falei: vou encampar o projeto e vou trazer. Então, eu convidei alguns criadores para participar. Nessa época foi o Dr. Paulo Gavião Gonzaga, Interagro, o Vitor Oliva e o Luiz Hermílio de Moraes. Acho que eram esses 13 nós, eram os quatro criadores. No começo foi assim, depois entrou o Paulo Salles com o Leandro. E a partir daí a gente fez uma programação de trabalhos e tal. E nessa época, as provas já começaram. Que ano que a gente está falando?
Isso foi 2004. Ah, bem antes, então, de Londres. Quer dizer, é um projeto para pavimentar o caminho. Mas foi 2003, por aí, porque o Pan-Americano foi em 2003 teve Pan-Americano. 2005 já foi o Pan-Americano e a Luísa já entrou com o samba e o Roger entrou com o Cunilo na prova do Rio de Janeiro do Pan-Americano, já por conta desse projeto que iniciou 2 anos antes do Pan-Americano do Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a gente começou a ter muito contato com os juízes. Quem indicou esse treinador para a Cláudia Mesquita tinha sido a Mariette Vittage, que era, na época, diretora da FEI de adestramento. E, a partir daí, ela também começou a vir, o marido dela, um grande treinador, o Sr. Raymond Vittage, também vinha para cá. Quando haviam CDIs, a gente convidava os juízes a fazerem clínicas aqui para a gente também. Então, a gente começou a incentivar a fazer CDIs aqui, até para a gente precisava fazer as qualificatórias. E, a partir daí, a gente começou a ter um envolvimento um pouquinho mais de perto com os juízes de adestramento. Você sabe que os juízes de adestramento no mundo são 26 juízes OS no mundo, e os juízes e as notas deles que são as determinantes para qualificações nessas provas da FEI. Então, a gente fez um programa naquela época, a gente não conseguiu fazer ele na totalidade, mas a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar quem são os 26 juízes OS no mundo, que não conhecem o lusitano, eles entram o lusitano lá e acham. Se no Brasil os juízes daqui não conheciam, eu lembro a Sabine me falar isso, que bicho é esse? Eu lembro perfeitamente disso, quando a Luísa entrou com o tinto do Volga na prova, que ela achou o cavalo maravilhoso, mas que é isso? Parece que é um dinossauro, que eles nunca tinham... É a mesma coisa, Não estava ainda, né? É bem diferente do cenário de hoje. Um outro tipo de raça que eu não conheço. Era muito difícil para eles. Então, a gente falou, vamos fazer isso, vamos aproveitar, vamos convidá-los para vir para o Brasil. Eles fazem uma clínica, uma vez faz aqui na Interágua, uma vez faz no Roca do Rolo, outra vez faz no Ilha Verde e tal. E aí eles vão começar a entender o que é a criação do lusitano, quais são as habilidades do animal, para eles começarem a ter um contato com o animal e começar a fazer isso. E nós relacionamos os 26 pessoas com a ajuda da Mariette, que na época era diretora da FEI de adestramento. A gente não trouxe os 26, mas chegamos a trazer, naquela época, uns 18, entre um período... bastante. Então, esse foi um início que foi uma coisa que os brasileiros fizeram. Obviamente, Portugal fez para o lado deles, a Espanha tem feito também, e tem feito muito mais. Mas eu estou dizendo, nessa época, em 2004, 2005, nós já saímos fazendo isso. Então, além da gente fazer o treinamento, além da gente começar a desenvolver a criação para o cavalo do esporte, a gente também fez esse trabalho de trazer os juízes formadores de opinião e com voto importante de nota, a começar a conhecer. Também não significava que eles vinham aqui fazer uma clínica, conheciam a minha criação, a criação de outros, e já saírem amando o cavalo e dando nota. Não era isso que acontecia, mas é um início que foi necessário ser feito. Então, hoje a gente tem, além das notas de adestramento, que, de um modo geral, subiram, não só para o lusitano, mas para todas as raças, o sarrafo das notas subiram, isso foi uma decisão política da FEI de melhorar as notas, que eu acho que está corretíssima, mas também os juízes hoje analisam e conseguem enxergar o lusitano de uma forma completamente diferente do que era 15 anos atrás, como nós estamos dizendo. São 15 anos passados de um trabalho... Tem menos preconceito? Não tem dúvida. E outra coisa é acostumar o olho a ver um animal que você nunca viu, completamente diferente, e dar nota, e entender que aquilo é normal, que faz os mesmos movimentos do outro cavalo que os olhos estavam acostumados. Então, sem dúvida, esses 15 anos, houve uma evolução muito grande por conta do esforço de todos, de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos. Sem dúvida nenhuma, essa adaptação dos olhos deles em relação aos nossos animais também tem ajudado muito a evoluir nas notas das nossas provas. Né? Falando um pouquinho do momento atual da criação, o foco hoje é mais para exportação para os Estados Unidos, é criação para ter animais, pensando aí num projeto 2028 de Jogos Olímpicos, 2024. Quais são os objetivos de hoje? Então,
a minha casa tem o seguinte, nós temos usuários, né? Eu costumo brincar que eles são 5 montando e eu sou montado, né? A questão é que eles são profissionais, adoram os cavalos, e eu, então, além de ter uma criação que vendo cavalos para os Estados Unidos, vendo cavalos para o Brasil, tenho os usuários da minha casa, que têm interesse em ter cavalos para fazer provas, para estar competindo. Todos eles têm interesse em continuar com isso, já estão hoje numa idade, já se formaram, já estão trabalhando, já são pessoas que têm a sua individualidade, mas continuam montando, continuam com interesse em provas, continuam com interesse em disputar grandes campeonatos. Então, eu tenho, obviamente, o interesse de atender a eles, né? E atender aos principais clientes que me procuram, alguns que eu já tenho algum longo de relacionamento nos Estados Unidos e Canadá, principalmente, e alguma coisa na Europa, mas mais forte tem sido Estados Unidos e Canadá. Agora, o mercado brasileiro também já tem se demonstrado mais aberto ao cavalo lusitano, uma coisa que também demorou, da mesma forma que os juízes demoraram um pouquinho para entender o nosso animal, os usuários de adestramento do cavalo no Brasil, os que sempre foram focados em mordoados e trazem cavalos caríssimos de lá e tudo mais, passaram a testar e a tentar, e hoje alguns já são bons compradores nossos também, as hípicas também têm alguns interessados e têm comprado alguns animais nossos. Então, o foco continua sendo o adestramento. Hoje, por exemplo, aproveitando, nós temos aí um leilão importantíssimo que o Raul tem desenvolvido e que eu acho fundamental para uma pessoa que não quer ter toda essa confusão de criação e já pegar potros que já foram, com esse trabalho todo que a gente falou aqui, de 30 e poucos anos, desenhados em linhagens que a gente acredita que possa acontecer. Às vezes é um investimento, um potro de um aninho só, que você já compra, e às vezes em 2, 3 anos tem a possibilidade de ter um cavalo em condições, né? Com algum muito menos investimento, e aquele cavalo pode agregar, além das capacidades que eles estão vendo no animal em si, um conhecimento do criador em cima do que ele já teve, e esses cavalos são frutos dessa experiência, das boas e más experiências que nós já tivemos na criação. Então, eu acho fundamental esse leilão que o Raul tem feito. Eu tenho apoiado bastante, tenho colocado bons animais nesses leilões, porque não só facilita a abertura para novos criadores, para o interior do Brasil, Goiás. A gente tem visto compradores de outros estados que não estão diretamente ligados aí ao adestramento, diretamente, ou a essa parte de esporte, e que tem a capacidade de poder investir em bons cavalos e ter boa qualidade Vocês estão com 12 potros, é isso? E o leilão começa hoje, 8h30, nos canais da Perfil Leilões, pelo que eu anotei aqui. Nós tínhamos 15 animais, depois acabei por vender alguns animais antes, e agora temos, acho que são 12 ou 13 animais lá com o Raul hoje. Voltando um pouquinho, como que vocês fazem a escolha dos animais que vão ficar para os atletas da casa, né? E aí também entrando nisso, como é feito o debate, como é feito o treinamento, até chegar no esporte de alto nível, né? No adestramento já nos níveis de Small Tour, Big Tour, dos animais que vão ser vendidos, os animais que já vão ser vendidos potros, como que é feita essa escolha? Olha, a gente tem no Rocas, a gente tem uma coisa chamada Dressage Team, Rocas Dressage Team, que são os cavaleiros de casa, o Edneu, o Nego agora. Então, nós temos aí 5, 6 animais que eu preciso tentar, a cada geração, pelo menos ter 3 ou 4 que eu seguro. Esses 3 ou 4 vão ser os que eu vou investir para tentar chegar até o GP, né? A partir daí, nascem 60 animais por ano. Esse ano nascem 60, o ano passado nasceram 50, o ano que vem vão nascer 62 animais. Esse é o número de cavalos que eu pretendo manter. Então, a partir de eu separando 4
animais por ano, 4, 5 animais por ano, o resto a gente vai vender, né? Então aí a gente escolhe, às vezes, um ano, o que eu não gosto não ponho para vender, o que eu não gosto, o que nasce eventualmente que não gosto, não tem sido muito, confesso que graças a Deus não tem acontecido, mas tem 2 ou 3 que eu não gosto daquela piara, e a gente rasga o papel, dá como não vivo mais, e dou para o vizinho, dou para os meus vizinhos, a gente vai doando, ou uso na minha fazenda, a gente tem criação de cavalo, criação de gado, uso como cavalo para lida. Então, basicamente, o que eu não gosto, eu não ponho para vender. Agora, a partir daí, esses outros, vamos dizer, hoje eu estou montando éguas e cavalos, mas o grosso são cavalos, machos, dos 25, eu ponho mais ou menos uma parte, 10, 12 nesse leilão, já com todos muito novinhos, e depois vou pondo em leilões, ou vou vendendo no dia a dia, de forma que eu seguro 4 ou 5 por piara, 4 ou 5 por cada letra, por cada geração, para a utilização dos nossos usuários e desenvolver eles, investir para chegar até o Grand Prix. Os cavalos eu tenho, além dos cavalos que eu tenho em casa montados, que a gente segurou para fazer isso, você vai segurando 4, 5 por piara, eu tenho 50 cavalos, em 10 anos eu tenho 50 cavalos montados, dos quais parte estão em casa, parte estão aqui na Hípica com as crianças, parte estão na Espanha hoje com o José Mena Garcia, que tem trabalhado com a gente aí uma parceria que a gente fez importante, é um cavaleiro que eu gosto muito. Ele vem ao Brasil 2 vezes por ano, escolhe os animais e a cada ano eu envio para ele 4, 5 ou 6 animais para ele acabar lá o trabalho, e aí ou a gente utiliza lá também nas provas da Europa ou vende os cavalos já adiantados em GP. Essa é a ideia da criação desses cavalos. E nesses 30 anos, quais animais mais te marcaram? Seja por uma questão emocional, seja por desempenho, sempre tem aqueles que você fala, não, tá lá no coração, né? Bom, o Samba, obviamente, foi um cavalo espetacular que nos deu muita alegria, né? Foi o que iniciou tudo isso. A Luísa se entendeu muito bem, um cavalo que, na verdade, tenho certeza que não foi criado para adestramento, mas tinha um coração maior que ele próprio, e era um cavalo que tinha muita habilidade para fazer passagem piaffe e tinha dificuldade em fazer trotes alongados, em fazer outros movimentos que eram necessários para o bom desenvolvimento do adestramento. Mas, de qualquer forma, tinha um coração tão acima do que era a possibilidade dele, que ele se entregava de tal maneira que acabava por fazer todos os movimentos e conseguiu fazer tudo, e fez o máximo. Ele conseguiu sair de São Jorge para Grand Prix em 6 meses. O Luiz acabou o Pan-Americano no Rio em 2005, em julho, levou para a Alemanha em setembro, quando era em janeiro já estava fazendo qualificatórias para ir para a Olimpíada da China. Então, e um cavalinho com 8 anos e ela com 15 anos. Uma história que é a cavaleira mais jovem da história das Olimpíadas até hoje. Enfim, a partir daí começa tudo isso a nível de adestramento. A nível de criação, sem dúvida nenhuma, o Oceano foi muito importante para nós. O Oceano, a Thaisa montava o Oceano, um cavalo de Grand Prix também, um grande pai, a base das nossas éguas todas vem do Oceano como pai, e das éguas, enfim, Coimbra, do Veiga, do Braga, e as minhas que eu tinha adquirido aqui no Brasil. E com isso a gente fez a base de éguas hoje do Rocas do Volga. A partir daí vieram cavalos importantes, né? O Reopel, sem dúvida, muito importante, muito importante. A Luísa também era um cavalo. Todos os cavalos de GP, a Thaisa montou o Reopel há muito tempo, na Alemanha, na Espanha, na França, e depois veio para o Brasil. Cobriu muitas éguas, está cobrindo éguas até hoje lá no Manuel Braga, um grande cavalo. O Pastor, que é irmão dele, filho do Hostil, que eu comprei para a Luísa, daquele criador Massado da França, mas é um cavalo filho do Hostil com a Cortiça, que é Ferro Júlio Borba,
e que veio para cá. Esse, então, me atendeu de uma forma espetacular. Hoje, a maioria dos potros, letra O, N, M, L, são todos filhos do pastor. A maioria é filhos do pastor que estão montados e guardados em casa para fazer provas de Grand Prix. Esse é um cavalo que me ajuda. A Luísa participou nas Olimpíadas de Londres, a única cavaleira da América Latina, conseguiu a classificação. Naquela época tinha uma vaga para a América Latina toda. A Luísa conseguiu essa qualificatória com o pastor. Depois o pastor foi para o EG, foi para Guadalajara, para o Pan-Americano de Guadalajara, foi para 2 WEGs e um grande pai em casa. Então, esse é um cavalo que atualmente eu tenho usado muito, tem me dado muito. Então, assim, não tem um mais ou menos, mas a cada momento vai havendo alguns cavalos que marcaram a gente, sem dúvida, muito. São esses. A gente está caminhando para o fim da live. Às vezes, objetivamente, assim, porque é uma história não, está um pouco longa, tem muito cavalo. A gente está caminhando para o fim da live e eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu vi em alguns stories, alguma coisa, a maneira como vocês escolhem os nomes dos potros e que fazia uma referência para o pai. É verdade isso? E como que funciona essa escolha dos nomes? E a gente tem como saber quem são os pais na hora de ler os nomes? Tem sim. A gente coloca, é uma regra que a gente utiliza desde a letra I, desde a geração I em diante. Todos os animais que nascem em casa atendem à regra do Studbook. A primeira letra é do ano e a segunda sílaba é o nome do pai. Então, lapidado, quero exemplo. A letra L com filho do pastor. A segunda sílaba eu coloco o nome do pai e facilita. Às vezes saem os nomes meio estranhos, porque às vezes complica um pouco. Mas normalmente ajuda bastante a gente a lembrar quem é o pai daquele animal que a gente está vendo. Então, a segunda sílaba é sempre a primeira letra do pai do animal. Então faz sentido. Então, isso que eu sabia. Para a gente terminar, quais são as metas de um futuro próximo do Rocas do Volga? Olha, aliás, eu recebi aqui, antes de ontem, uma mensagem de uma americana e que eu nem tinha me atentado para isso. A gente tem conseguido muitas glórias, eu acredito, só a participação de todas essas provas que a gente tem conseguido já é para nós uma realização e nos traz muita alegria. Infelizmente, nas Olimpíadas de Tóquio, tivemos esse contratempo de perder o direito de levar uma equipe para Tóquio e ficamos só com uma pessoa, que nos representou muito bem. O João fez um belíssimo trabalho, mas foi uma pena não ter conseguido levar 3 animais, que era o nosso direito. A gente trabalhou, investiu, fomos lá, conseguimos uma medalha em Lima e depois não levamos o time. Mas, de qualquer forma, os 2 outros cavalos classificados para a Olimpíada eram 2 cavalos da criação do Rocas do Volga, o Chaparro do Volga e o Famous do Volga. Com o Pedro. Pois é, mas se a gente tivesse o direito de ter um time, provavelmente a Luísa estaria lá ou algum cavaleiro que estaria com os 2 cavalos. Então, ter um criador com 2 cavalos classificados na Olimpíada, acho que do lusitano não deve ter muitos, provavelmente não tem nenhum, ou se tem, eu não tive conhecimento, mas nem tinha me atentado a isso. Então, para nós, acabou, mesmo a gente não tendo ido, acabou sendo, para a criação do Rocas do Volga, uma honra conseguir ter 2 animais classificados nos índices mínimos lá para poder ir para Tóquio. Né? Já é Olha, e o Chaparro vem da Lagartixa, que era mãe da ramada do Top, que foi a minha primeira égua que eu comprei junto com a Notória. Então, você veja, a gente faz uma conexão. Por acaso já vem dessa ligação, dessa mesma linhagem. A Lagartixa é mãe do Chaparro do Volga, com Marfim, e a Lagartixa era mãe da ramada do Top, que eu tinha comprado junto com a Notória no primeiro leilão. E também tem, as 2 éguas também têm linhagem Veiga Maravilha.
as duas maravilhas. Então, tudo isso está um pouquinho ligado aí desde o início. E o Chaparro e o Famous estão fazendo o que agora? Então, o GP, estão lá com o Mena, o Ah, estão Famous na Europa, né? Eles não lá voltaram. em Jerez da Fronteira. Eu não sei se o Chaparro eu trago de volta para o Brasil agora, e o Famous fica lá para tentar as classificações agora. O Pedro já está classificado com ele para o EG, né? Mas de qualquer forma agora ele tem que fazer mais algumas provas aí no começo do ano que vem, deve fazer mais algumas provas na Europa. Eu devo mandar, o Mena está vindo para cá agora em novembro, final de novembro, e nós devemos mandar mais 6 animais para ele lá, de forma a ter mais 2 ou 3 em GP, para a gente poder estar competindo no primeiro semestre de 21 e fazendo o complemento de classificações para esses animais, para a gente poder ter mais alguns cavalos lá classificados para tentar participar desses próximos jogos. Vamos ver. Para levar uma equipe para a Dinamarca também, né? Para o campeonato mundial. Pois tá um pouco confuso essa história da Dinamarca, vai ter, não vai ter, é o EG, não é o Não, o EG. campeonato mundial não teve uma explicação rápida aqui. A FEI fez um leilão para ver se alguma cidade, alguma localidade receberia todas as modalidades no estilo EG, que é o campeonato equestre mundial. Não teve, então, na Dinamarca vai ser salto, adestramento para equestre, se eu não estiver enganada, volteio também. Então é o campeonato mundial de adestramento, assim, não deixa de ser o campeonato mundial, só não vai ter o EG para a história, mas vai ter. O objetivo é esse, o objetivo é trabalhar, já temos o Famous lá, o Chaparro já tem alguma idade, mas o Famous tá muito bem com o Pedro, agora devo mandar o Jasper e o ideal para lá, para que esses já estão no nível de Grand Prix, para que a gente tenha lá 3 ou 4 animais nesse nível para poder competir e tentar qualificar o Brasil e os nossos cavaleiros para essas provas do EG. E depois continua o Dessur também, estamos aí, temos Pan-Americano e outra vez a Olimpíada de Paris, se Deus quiser. Agora está tudo junto, né? Tem menos um ano. Deu uma antecipada, né? A pandemia deu uma encavalada. Manuel, muitíssimo obrigada, foi ótima live. Quem nos acompanhou aqui fez comentários positivos, então, muito obrigada, foi um prazer entrevistá-lo. Obrigado você, prazer enorme poder falar com vocês. Achei que passou muito rápido, foi muito agradável. Volto a dizer que é um dia triste por conta do Dr. Paulo. Temos aí em seguida o leilão do Raul, que eu acho que vale a pena analisar. Tem animais realmente muito interessantes e que eu sugiro que quem tiver interessado assista, porque pode ter ali boas oportunidades de investimento. E agradecer muito o Ismael, que tem feito um belíssimo trabalho aí com a exposição. Dizer do quanto... Eu só queria te falar um minutinho, se der tempo. O quanto é importante participar dessas exposições de modelos e andamentos. É fundamental a importância. Mesmo para quem tem interesse no adestramento, dizer que quem faz a exposição, o cavalo de exposição não é cavalo de adestramento, é a maior bobagem que eu já ouvi na minha vida. Todos os meus grandes cavalos que foram para a dressagem, Toleirão, Dano, Oceano, eram cavalos de GP e faziam belíssimos GPs e foram campeões dos campeões em adestramento de modalidade e morfologia. Então, é o contrário, é o complemento. Quanto mais morfologicamente equilibrado, mais fácil fica na pista para o cavaleiro você ter um cavalo equilibrado e com bons movimentos. Então, além do que é aprender e conhecer e conseguir reunir no mesmo lugar vários criadores, várias linhagens, coisas diferentes que você pode aprender, prestar atenção e utilizar na sua casa. A gente tem que estar sempre aprendendo e sempre a gente está aprendendo. Nunca vai... Não tem como... É como o Manuel Braga fala uma coisa interessante. Você precisava 3, 4 vidas para poder fazer o cavalo que você tem na tua mente. Então, eu sugiro fortemente que as pessoas participem, estejam nas exposições, vale muito a pena. Muito obrigada. Bom, em nome do Ismael Silva e da BPSL, eu agradeço a você por esse bate-papo, a todo mundo que nos acompanhou.
reforçando que hoje é um dia muito triste, com o falecimento do Dr. Paulo, nossos sentimentos a toda a família Interagro, e especialmente a Cecília, e lembrando também que tem um leilão, daqui a pouco às 20h30, e a exposição de 3 a 5 de dezembro, em Tatuí. Todos os detalhes tem no Instagram da BPSL. Se ficou com dúvida, escreve que você vai ser respondido e com mais detalhes e programação completa. Manuel, muitíssimo obrigada. Eu fico por aqui e até quarta que vem. Estou à disposição. Tchau, Se tchau. tiver alguma pergunta que eu não tenha respondido, pode me enviar que eu respondo. Tá bom? Com certeza. Essa live fica salva no IGTV, então quem quiser pode acompanhar também. Um abraço a todos. Obrigado, uma boa um beijo. noite. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.